Olá, muito bem-vindo para mais uma aula. Nesta em questão, nós vamos estudar os hidrocarbonetos de cadeias fechadas e aromáticas. Para mim é um grande prazer tê-lo aí comigo, onde eu irei compartilhar um pouco deste conhecimento denominado de química orgânica. Sei que você está empenhado, sei que você está muito dedicado e você vai caminhar, vai aprender, vai construir a sua história. Os objetivos desta aula nós temos como reconhecer a tabela de nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos, aprender como construir o nome de um hidrocarboneto de cadeia fechada e aromática e, claro, praticar todos esses conhecimentos resolvendo algumas atividades. Aqui alguns questionamentos sobre esta aula. Qual a diferença entre hidrocarbonetos de cadeia aberta ou fechada? O que são compostos aromáticos e como nomear? Professor, como que eu dou nome a uma substância orgânica, professor? Eu preciso entender isso. Você está no lugar certo. Não saia daí, meu amigo. Não saia daí, minha aluna querida. Vamos caminhar. Então, uma cadeia carbônica são grupos de carbonos ligados entre si, formando aí substâncias orgânicas. Nós temos aqui dois exemplos de duas cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, elas são classificadas tem várias classificações entre aberta e fechada, e as fechadas, elas são classificadas em alicíclicas e aromáticas. E as aromáticas são classificadas entre mononuclear e polinuclear. Professor, como eu faço para nomear uma substância orgânica? Eu posso dar o nome, se eu for um grande cientista, eu quero homenagear a minha priminha que eu gosto demais dela, professor, é um amor. Posso dar o nome de uma substância química da minha priminha? Não, você não pode fazer, pelo menos oficialmente, não. Pela regra da IUPAC, você tem que seguir alguns procedimentos. Uma substância orgânica, ela é constituída de um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos que a substância química possui. Infixo, o tipo de ligação química que essa substância possui. E o sufixo, a função orgânica que ela pertence. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui esta substância química constituída de 5 carbonos. O prefixo que indica 5 é pente. E nós temos uma dupla ligação. Dupla ligação, o infixo é en, em. E ela é um hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos têm terminação o. Professor, o que é um hidrocarboneto, portanto? Hidrocarbonetos são aquelas substâncias orgânicas que só são constituídas de carbonos e hidrogênios. Então, o nome dessa substância é penteno, mas como ela forma um ciclo, como ela é uma cadeia fechada, nós temos que acrescentar na frente do seu nome o termo ciclo, ciclopenteno. Muito bem, vamos caminhar para mais um exemplo. Professor, quando tem um radical, quando esta cadeia ela possui algum radical? Sim, e também uma dupla ligação, nós precisamos numerar a cadeia carbônica, nós precisamos indicar aonde está esse radical, aonde está essa dupla ou tripla ligação. Faz diferença, professor? Muita diferença. Muita diferença, meu amigo. Se o seu nome é Paulo e eu te chamar de trocar alguma letra desse seu nome, você não vai corresponder, porque não é o seu nome. Então, observe aqui, 4 carbonos na cadeia carbônica principal e um radical constituído de 2 carbonos. Então, 4 é but, o prefixo but, e aí uma dupla ligação é em-buten, buteno, porque é um hidrocarboneto. Agora, professor, e esse radical? Sim, nós temos que dar o nome para esse radical, constituído de 2 carbonos, o radical chama-se etil.
Então, no carbono número 3, nós temos o radical etil, etilciclobuteno. Professor, por que numerar a partir daqui, deste carbono? A numeração tem uma ordem também. Você tem que começar do carbono que possui a dupla ligação e passar pela dupla ligação. Aí está o detalhe. Muito bem. As cadeias carbônicas aromáticas são aquelas que possuem pelo menos um anel aromático em sua estrutura. O anel aromático é esta estrutura que está na tela aí. Esta substânciazinha interessante, bacana, muito importante e muito familiar na química orgânica. Ela é constituída de 6 carbonos ligados, formando um ciclo com duplas ligações alternadas. E este anel aromático constitui uma vasta quantidade de compostos orgânicos, dos quais nós iremos ver alguns. Veja só. Aqui nós temos as principais substâncias orgânicas que têm ali o anel aromático. Professor, sim, tem muitas outras. Eu estou dando alguns exemplos, os mais famosos, os mais importantes. Veja aqui, nós temos o tolueno, temos o fenol, temos a anilina, a anisol, ácido benzoico, benzaldeído. Veja, todas substâncias orgânicas que estão presentes no nosso dia a dia, têm a sua aplicabilidade, têm também, inclusive, a sua toxicidade e possui a particularidade dessas substâncias é possuir o anel aromático na sua estrutura. E todas essas substâncias têm nomes usuais, comuns, porque elas já são conhecidas, estudadas, até mesmo algumas antes de ser estabelecida a regra da IUPAC. Então, elas possuem aí alguns nomes que não estão de acordo, não obedecem à regra da IUPAC, tá? Mas por causa dessa particularidade. Nós temos aqui alguns outros, o nitrobenzeno, o estireno, o naftaleno e o fenantreno. Muito bem! Professor, agora eu quero ver como eu consigo nomear, professor, essas substâncias aromáticas. Aí eu digo para você o seguinte, se a substância que possui um anel aromático, ele tem um grupo substituinte ligado nele. Grupo substituinte é um grupo de carbonos ligado nele. E esse grupo substituinte for menor, ter uma cadeia carbônica menor que o próprio anel aromático, ou seja, ele possuir menos que 6 carbonos, nós o consideramos como um derivado do benzeno. Então, butilbenzeno, metilbenzeno, etilbenzeno. Agora, quando esse grupo substituinte tem a cadeia carbônica maior que o próprio anel aromático, nós consideramos o anel aromático como um grupo substituinte. E aí o seu nome muda, a regra muda. Vai ser fenil e o nome do grupo substituinte. Veja aqui comigo na tela. Nós temos aqui um grupo substituinte de 7 carbonos e o anel aromático tem 6. Então, o anel aromático vai ser um grupo substituinte desta cadeia carbônica de 7 carbonos. E aí o nome vai ser fenil. Observe, fenilheptano. Heptano por quê, professor? Porque essa cadeia carbônica tem 7 carbonos. E o prefixo que indica 7 carbonos é hept. Professor, por que 2? Porque o anel aromático está ligado no carboninho número 2. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui mais um exemplo. Este exemplo, nós temos a situação do grupo substituinte ligado ao anel aromático ter quantidade menores de carbono que o próprio anel aromático. Então, o nome já muda. Vai ser o nome do grupo substituinte, o radical, terminação benzeno. E quando nós temos 2 grupos substituintes ou mais, faz-se necessário nós numerarmos a cadeia carbônica. Sim, nós temos que numerar essa cadeia carbônica. Observe, começamos aqui porque esse radical tem 2 carbonos e o outro tem 1. Então vai ser 1 etil,
2-metilbenzeno. Etil porque o radical tem 2 carbonos, metil porque o radical tem 1 carbono. Então, 1, 2, indicando a posição que estão esses grupos substituintes. Mas veja só que coisa interessante. A numeração no anel aromático pode ser substituído por prefixos. Quando nós temos, observe, quando nós temos 2 grupos substituintes, um ao lado do outro, ao invés de nós colocarmos a numeração 1, 2, nós podemos usar o prefixo orto. E quando nós temos os grupos substituintes separados, nós, ao invés de usarmos a numeração 1 e 3, nós podemos usar o prefixo meta. E quando nós temos os grupos substituintes opostos no anel aromático, na posição 1 e 4, aí nós usamos o prefixo para. Então, observe aqui, vamos analisar. Esta mesma substância que nós demos o nome de 1-etil, 2-metil, benzeno, ficaria o quê? Esses 2 substituintes estão um ao lado do outro. Então, nós podemos substituir a numeração pelo prefixo orto. Vai ser orto-etil, metil, benzeno. Vamos ver aqui um outro exemplo. Professor, professor, porém, pera lá, vamos devagar, professor. Sim, vamos trabalhar aqui mais este exemplo e você vai fixar. Vai fixar porque você tem muitos neurônios e neurônios bons. Vamos ver aqui. Numerando a partir do grupo substituinte que tem mais carbonos, nós começamos, portanto, deste aqui que tem 3 carbonos, propil. Este radical chama-se propil. E esse aqui, 2 carbonos, etil. Então, 1, 2, 3. Professor, a numeração 1 e 3 nós podemos substituir pelo prefixo meta. Sim, o nome seria 3-etil, 1-propil-benzeno. Professor, o propil está ligado no carbono número 1. Por que o nome propil vem depois do etil? Aí eu lhe digo ordem alfabética. Então, ao invés de nós usarmos a numeração 1 e 3, nós podemos usar o prefixo meta. Meta-etil, propil, benzeno. Muito bem, e então, já que você pediu calma, já que você pediu cautela, eu então vou fazer mais um exemplo, mais um exercício com você aqui junto para que você fixe, para que você cristalize esse conhecimento aí na sua mente. Nós temos aqui, portanto, este anel aromático com 2 grupos substituintes. Um grupo substituinte é constituído de 3 carbonos. Então, 3 carbonos, o prefixo é prop, vai ser propil, os radicais terminam em il. E nós temos um outro grupo substituinte de 2 carbonos, vai ser et, e terminação il, etil. Observe que esses grupos substituintes estão opostos um ao outro. Então, a numeração é 1 e 4. Então, etil, E vem antes que P na ordem alfabética, vai ser 4-etil, 1-propil-benzeno. E ao invés de usar esta numeração, eu posso usar o prefixo orto. Então, vai ser... Não, orto não, professor. Calma aí, professor. Pera lá. Você está querendo me enganar? Não estou querendo te enganar. Não, hipótese alguma. Orto é quando estão juntos, meta quando estão separados e para quando estão opostos. Esse aqui é para, etil, propil, benzeno. Muito bem. São muitas informações, mas eu sei que você está determinado a construir a sua história, a sua carreira. E você vai demonstrar isso agora, fazendo esta atividade junto comigo, que já voltarei para corrigi-lo. Veja aqui, considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos. Você vai analisar essas afirmações
e você vai assinalar aquelas que são corretas. Tempo para você. Aluna, aluno, realmente você é uma pessoa determinada. Parabéns, parabéns. Você pode dizer, professor, como você pode me dar parabéns se eu nem estou acertando esses exercícios, professor? Eu sei que você está acertando e se correr o risco de você não acertar alguma, mesmo assim você continua de parabéns, porque enquanto muitos nem sequer está pensando em estudar, você está aí concentrado. Confira comigo as soluções. Então nós temos a afirmativa 1, 3 e 4 corretas. Agora, eu tenho mais uma atividade para você. Você pensou que eu ia lhe deixar nas mãos? Hipótese alguma. Essa segunda atividade, nós temos essa estrutura orgânica aqui, tá? Essa estrutura. E eu quero que você escreva a fórmula molecular. Fórmula molecular, você vai contar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem nesta estrutura. Quero também que você me diga quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários possui esta estrutura. É isso aí, eu lhe dou um tempo e você vai
Mais um parabéns para você, mais um parabéns para você. Confere comigo a solução aqui. Então nós temos, cada vértice tem um carbono e cada carbono os seus respectivos hidrogênios para completar 4 ligações químicas. Observe, este carbono possui apenas um hidrogênio, porque ele já está fazendo 3 ligações químicas, para chegar a 4 falta uma, então é um hidrogênio. Então você chega na fórmula molecular de 7 carbonos e 12 hidrogênios. E os carbonos, professor, qual é a classificação desses carbonos? Aqueles que têm apenas um carbono ligado nele, primário, o que tem 2, secundário, o que tem 3, terciário, o que tem 4, quaternário. Eu separei aqui para você uma reportagem interessante para você ler, pensar e pesquisar. Observe, brechós migram para o online e se livram do estigma de lojas com cheiro de naftalina. Sim, naftalina, uma substância orgânica aromática que nós estamos estudando. Qual é a estrutura química da naftalina? Naftalina é um nome que segue a regra da IUPAC. O que tem a ver essa reportagem com os nossos estudos sobre hidrocarboneto? Pense, pesquise, leia, aprofunde os seus conhecimentos. Nesta aula, portanto, nós compreendemos a regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos, aprendemos a construir o nome de um hidrocarboneto aromático e, claro, praticamos todos esses conhecimentos resolvendo exercícios. E eu quero lhe dar aqui um até breve, porque logo, logo nós nos encontraremos para mais conhecimentos de química orgânica. Um abraço!